poderia nos dizer o seu nome completo, se você tem algum filho, filhas, a sua naturalidade? Sim, sim. Meu nome é Sara Patrícia Ribeiro Farias, eu tenho 48 anos, sou solteira, tenho 2 filhos, né, que são maiores de idade, estou em Roraima há 32 anos e sou de Pernambuco, um município chamado Vitória de Santo Antão. E a sua vinda aqui para Roraima, como é que foi? A minha vinda para Roraima não foi planejada, né? Na época em que eu vivia com a minha mãe, com o meu padrasto, ela estava em fase de separação e a minha mãe, eu acho que temendo alguma situação constrangedora que ela já havia passado, a minha prima foi fazer-nos uma visita na nossa cidade e na ocasião ela me mandou junto para Roraima. Então eu vim para cá, passei 6 meses, cheguei aqui com 15 anos. O meu primeiro emprego aqui aos 15 anos foi cortar batata, cortar banana frita e saía de bicicleta num bairro chamado Curitis, que era um dos penúltimos bairros na época, para ir para o centro. Então eu comecei minha vida dessa forma, trabalhando assim, e posteriormente a minha mãe veio para cá, buscando melhorias de vida. E a sua infância? Pode falar mais sobre ela, como é que foi, se foi uma infância normal, alegre, ou teve alguma coisa que marcou para você? Eu tenho uma história de vida, de infância muito boa. Eu vivi uma infância excelente, como toda criança, né? Brincava de pegada à noite, ia para a escola, me divertia, tinha educação física. Eu tive uma infância normal. Mas, contudo, a minha história de vida em relação à minha família, minha mãe e meu pai, é uma história bem difícil de se falar, né? Porque a minha mãe e o meu pai em Pernambuco, eles eram casados e posteriormente a minha mãe foi acometida naquela época, 1970, ela teve tuberculose, que era uma doença terrível, e ela foi praticamente desenganada. Eu tinha 3 anos de idade, e posteriormente isso aí a minha mãe teve que chamar a irmã dela para cuidar de mim, cuidar da gente, né? E nessa situação aí houve um relacionamento amoroso entre a minha tia e o meu pai. E tipo, esse desentendimento, essa situação para a senhora, como é que foi psicologicamente, assim? Teve algo grave, afetou a senhora? Teve algum motivo de depressão? Não, eu acho que quando 3 anos de idade, a minha mãe teve aquela melhora repentina e nós fugimos. Minha mãe saiu comigo do estado em que ela estava e nós fomos para outro estado. Mas minha mãe sofreu muito nessa época. E eu não tenho nenhum... Isso não me abalou, porque a minha mãe me criou sozinha, né? Vendia avô. Então ela é seu exemplo? Meu exemplo. Ela me criou sozinha, vendia avô. Então ela estudava à noite. Naquela época tinha um quarto adicional. Então ela eu lembro que ela me levava à noite até para estudar, para a escola. E ela foi um exemplo. Então ela preencheu. Eu não tenho nenhum problema com isso. Assim, qual é a sua profissão que você exerce? Há quanto tempo está exercendo? Bom, como eu falei, eu cheguei aqui em 1986, então eu tinha 15 anos de idade. Então eu já fui habituada a trabalhar desde então. Depois dessa profissão que eu exerci cortando banana, eu fui operadora de caixa, fui vendedora de loja. Posteriormente eu comecei em 1993 na Assembleia Legislativa como recepcionista e passei 17 anos trabalhando como parlamentar que tinha um pé dentro da agricultura. Então eu fui diretora da agricultura, da Federação da Agricultura por muito tempo também. E adquiri bastante experiência. Contudo, ao me desligar desse sistema, após 17 anos, eu comecei a fazer minha faculdade de Direito aos 35 anos. E me formei aos 40. Então, foi a partir daí que realmente as coisas começaram a mudar para mim, né?
tomaram um rumo diferente na minha vida. E eu comecei a atuar como advogada, inclusive advogada de um centro humanitário de apoio à mulher em situação de violência. Em 2012 nós regulamentamos a Procuradoria Especial da Mulher. Em 2016, aliás, 2012 foi criada a Procuradoria Especial da Mulher. Em 2016 nós regulamentamos e desde então, naquela época, em 2016, eu fui nomeada como Procuradora Adjunta Especial da Mulher. A senhora teve alguma influência para exercer essa profissão ou foi mais por conta própria? Já tinha aquela vontade de defender o direito da mulher? Não, na verdade eu comecei a fazer uma faculdade de administração. E aí não me identifiquei com o curso. Então naquela época, em 2005, surgiu um vestibular para direito numa outra universidade e eu fui fazer, mas eu não tive uma influência externa, assim, ou de alguém que eu pudesse me espelhar para fazer o curso. Eu queria realmente fazer um curso melhor e para mim era uma grande oportunidade realmente de alcançar esse sonho de advogado, de ser advogado. Do seu ponto de vista, como esse assunto é abordado perante a sociedade, esse assunto da violência doméstica, como é que as mulheres que a senhora trabalha com ela, trabalha para ela e tal, como é que, do seu ponto de vista, como é que elas ficam psicologicamente no tempo psicológico? Bom, eu passei a conhecer a violência doméstica de fato, né, quando eu comecei a trabalhar e a acolher mulheres em situação de violência. Esse fenômeno da violência ele é perversamente democrático, está em todas as classes sociais, grave violação de direitos humanos, e realmente não é mimimi, não é blá 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 das pessoas, só conhece a violência, o fenômeno da violência, realmente quem vive a violência, ou então quem participa diretamente, os profissionais que participam diretamente no acolhimento às mulheres. Roraima hoje tem um triste número no ranking nacional de violência. Está entre os primeiros no ranking nacional de violência contra as mulheres. E nas últimas décadas só tem aumentado essa violência, né? Porque nós não temos políticas públicas realmente a proteção da mulher. Nós vemos que as mulheres das águas, as mulheres das florestas, as mulheres do campo, elas não têm nem informação sobre a rede institucional de proteção. A rede institucional de proteção não existe aqui nos municípios do interior. Isso possibilita o altíssimo número de violência contra as mulheres. Para você ver, no último mês nós tivemos 4 mulheres assassinadas de forma cruel. 3 delas foram mulheres do interior. Uma no município de Iracema, assassinada com uma facada. Outra que é uma produtora rural, uma mulher do campo, que passou 20 anos sofrendo violência doméstica e foi assassinada, e estava grávida de 3 meses. Ele socou tanto a barriga dela que ela perdeu o bebê e socou também a cabeça dela, que ela teve traumatismo craniano, veio a óbito. Tivemos outra no município do Cantá também, que foi morta a terçadadas. Então, falta políticas públicas de prevenção da violência, falta informação, falta fortalecimento da rede institucional de proteção e, principalmente, trabalhar na aplicabilidade da Lei Maria da Penha, além de outras situações que são necessárias, principalmente no que diz respeito à polícia, ao atendimento humanizado que deve ter a mulher em situação de violência na porta de entrada, que são as delegacias. Para início de conversa, a nossa delegacia só tem uma delegacia de atendimento à mulher em situação de violência em Roraima, e essa delegacia só funciona no horário comercial, que é muito triste. Muito triste. A gente tem que lembrar que a maioria desses crimes acontecem à noite, aos finais de semana, em razão dos fatores determinantes de violência, que é a drogadição e o alcoolismo. Então falta muito. Roraima hoje é um estado extremamente machista. Machista, é danoso e é letal para as mulheres que vivem aqui. Do seu ponto de vista, assim, uma solução que a senhora pode, do seu ponto de vista, que a senhora pode trazer para a gente, que pode ser aplicada? Uma solução basicamente sua, que a senhora, como a senhora vem sendo advogada de mulheres, eu queria saber uma solução sua mesmo, que possa solucionar esses
A ampliação, né, da rede de proteção, a começar pela delegacia, com atendimento humanizado, né, que esteja disponível para essas mulheres, um psicólogo e assistente social, juntamente com uma advogada, né, que obrigatoriamente ela tem que estar acompanhada de advogada para garantir os direitos dessa mulher. E a ampliação para as delegacias do interior, né, para que tenha também esse atendimento e esse acolhimento das mulheres em situação de violência. Porque quando a mulher sofre violência, é a família inteira que sofre. E a gente sabe que se nós temos uma família desestruturada, nós temos uma sociedade desajustada. Então tudo começa no lar. Então o que nós queremos é promover a paz, que é necessário promover a paz nos lares, o respeito às mulheres nas suas ideias, respeito às mulheres nos seus ideais. Nós vemos aí que ao longo da história, as mulheres sempre foram sofrendo violência e foram mortas, são mortas pelo fato de ser mulher, pela condição de mulher, pelo menosprezo à condição de mulher. Isso é uma situação muito triste, um assunto muito delicado e que tem que ter prioridade sim, em todas as pautas, em todos os objetivos. Essa causa da igualdade, ela é necessária. A senhora, sendo uma mulher, tipo, para entrar nessa carreira, a senhora sofreu alguma discriminação ou foi mais, a senhora teve, se sentiu meio que discriminada ou sofreu algum preconceito para chegar onde a senhora está nessa profissão? A gente sempre sofre preconceito. Né, pelo fato de sermos mulheres, ocupando um cargo, seja um cargo no espaço de poder, no espaço de decisão, até chegar lá a gente sofre preconceito sim. Mas o nosso grande desafio é esse, é estar abrindo portas, né, trabalhar, às vezes, trabalhar o dobro, para provar que nós somos capazes sim, que nós temos responsabilidades e fazemos muito bem aquilo que está pretenso, né, as mulheres fazerem. As mulheres trabalham muito bem, as mulheres têm grandes responsabilidades e as estatísticas, principalmente no espaço de poder, no espaço de decisão e na política. Tem estatísticas internacionais que dizem que as mulheres na política, o índice de corrupção é mínimo. Então, oxalá realmente que nós possamos ter espaços, né, de poder, de tomada de decisão, principalmente na política, porque eu creio que as mulheres na política nós temos aí um caminho para o desenvolvimento sem corrupção. Eu acredito muito na honestidade, no caráter que as mulheres têm. Uma outra pergunta que eu queria fazer é que, a sua profissão, você gosta do que faz? A sua profissão lhe traz alguma gratificação? Eu gosto muito do que faço. É penoso, advogar é penoso. Militar no enfrentamento contra as mulheres é penoso também. Porque as pessoas sempre te olham, principalmente os homens, né? Eles olham você como, nossa, ela é feminista. E hoje o feminismo, ele tem uma corrente de um olhar diferente da sociedade, né? Então, o feminismo não é isso que chega aos ouvidos e aos olhos das pessoas, da forma como chega. O feminismo não é nada mais do que nós queremos igualdade. Há estatísticas que falam que só daqui a 80 anos vamos alcançar a igualdade. Eu trabalho todos os dias da minha vida para que nós possamos abreviar esses anos. A minha profissão é uma profissão penosa, mas é muito gratificante. Porque nós trabalhamos com direitos. Direito não é aquilo que ninguém dá para você, não. Direito é aquilo que ninguém pode tirar de você. Então isso é importante demais. Eu acho que qualquer profissão é gratificante, desde que você se predisponha a trabalhar com seriedade.
né? E a buscar os interesses realmente dos seus clientes. O advogado ele é indispensável à administração da justiça. Então é uma honra trabalhar, né, exercer essa profissão que é tão digna como a advocacia. Você acha que a sua profissão ela é valorizada entre homens e mulheres? Ainda não, né? Nós temos a maioria. Por exemplo, no país, nós somos mais de 50% da população. Né? 10% só das mulheres ocupam os espaços de poder, aliás, ocupam o Congresso Nacional. Agora, nessa última eleição, nós tivemos aí um avanço, um pequeno avanço. Mas as mulheres hoje ainda servem muito, são muito utilizadas de laranja no processo político. Se você vê as eleições em Roraima em 2014, e se você pega o TSE no site, você vai ver que quem teve o número decrescente de votos, né? Quando chega a 300 votos, você coloca para baixo. É Maria Joana, Joaquina, Francisca, todas as mulheres ali visivelmente utilizadas como laranja no processo político. Nós houve uma mini reforma aí, política, essa mini reforma realmente ela não veio a fomentar a maior participação das mulheres na política nem engessar. Ela veio maquiada. Os 30% que dizem que os 30% disponíveis no fundo partidário, que seriam para as mulheres, não é 30%. Faltou a palavrinha que chama igualdade na lei. Então, as mulheres que já têm o poder, elas ocupam, elas têm direito à maior parte do fundo partidário. Enquanto as mulheres que estão entrando na política, elas têm uma parcela mínima desses 30%. Então, falta muito. É uma batalha. E nós não podemos seguir sozinhos nessa batalha. Nós temos que conclamar os homens também. O que nós queremos é só a igualdade. Não existe desenvolvimento humano se não houver igualdade de gênero. Né? E essa igualdade é a luta. Essa igualdade é o que vai levar esse país para frente. É o desenvolvimento desse país, desenvolvimento humano. O país hoje ocupa, acho que é o 84º no ranking internacional de desenvolvimento humano. E não há desenvolvimento humano se não houver igualdade no país. Você disse que tem 2 filhos. Como conseguiu conciliar a sua vida profissional com a maternidade? Bom, nós trabalhamos muito, né? Temos 3 turnos, manhã, tarde, quando eu chego em casa à noite. Eu tenho 2 filhos que já são maiores e eu sou um exemplo para eles. Eles vislumbram o que eles querem fazer, como eles vão direcionar a vida deles. É difícil para nós, né? É difícil, porque nós trabalhamos manhã, tarde, chegamos em casa à noite, temos afazeres domésticos, tem que conversar com os filhos, tem que estar ao lado dos filhos, tem que dar atenção aos filhos, atenção à casa. Então nós temos 3 turnos, mas conciliar a maternidade. Eu acho que a maternidade amadurece muito. Nós amadurecemos muito nas mulheres, principalmente como ser humano. Então é uma experiência incrível, que não tem como a gente comparar com outra, mas é muito gratificante. E são os filhos que nos dão forças para que a gente possa estar enfrentando os nossos afazeres. Então, eu sou muito orgulhosa de ser mãe, de ser trabalhadora, ser solteira e ser a provedora da minha família. Você como uma mulher, uma mãe espelho, como é que a senhora vê o papel da mulher na sociedade hoje em dia? Bom, ainda tem muita discriminação das mulheres, né? Ainda falta muito conhecimento, falta muita informação ainda para as mulheres. Nós temos uma gama de leis aí, principalmente
no tocante aos direitos. Nós temos uma gama de leis. Eu tenho um vadimeco que está aqui. O vadimeco no arcabouço de leis que as mulheres têm tantos direitos, mas desconhecem os direitos que têm. Né? Nós temos leis aí que são super favoráveis às mulheres, mas essas leis elas estão todas engavetadas. O que nós precisamos um olhar diferenciado do poder público, né? E também o conhecimento das mulheres dos seus direitos, para que possamos estar avançando. E as mulheres não têm avançado justamente pelo fato de desconhecerem as leis, de cobrarem a aplicabilidade dessas leis. Então, políticas públicas de enfrentamento, de favorecimento à mulher, né, de engessamento da mulher na política, no espaço de poder, nos espaços de tomar as decisões, porque nós precisamos de gestores comprometidos com a causa, com esta causa, que esta causa é causa, sim, é pauta, é agenda prioritária, que é o direito das mulheres e a igualdade de gênero. Agradece. Obrigado pela entrevista e qualquer profissão é gratificante, desde que você se predisponha a trabalhar com seriedade, né? e a buscar os interesses realmente dos seus clientes. O advogado ele é indispensável à administração da justiça. Então é uma honra trabalhar, né? Exercer essa profissão que é tão digna como a advocacia. Você acha que a sua profissão ela é valorizada entre homens e mulheres? Ainda não, né? Nós temos a maioria. Por exemplo, no país, nós somos mais de 51% da população, né? 10% só das mulheres ocupam os espaços de poder, aliás, ocupam o Congresso Nacional. Agora, nessa última eleição, nós tivemos aí um avanço, um pequeno avanço. Mas as mulheres hoje ainda servem muito, são muito utilizadas de laranja no processo político. Se você vê as eleições em Roraima em 2014, e se você pega o TSE no site, você vai ver que quem teve o número decrescente de votos, né? Quando chega a 300 votos, você coloca para baixo. É Maria, Joana, Joaquina, Francisca, todas as mulheres ali visivelmente utilizadas como laranja no processo político. Nós houve uma mini reforma política, e essa mini reforma realmente ela não veio a fomentar a maior participação das mulheres na política, nem engessar. Ela veio maquiada. Os 30% que dizem que os 30% disponíveis do fundo partidário, que seriam para as mulheres, não é 30%. Faltou a palavra que chama igualdade na lei. Então, as mulheres que já têm poder, elas ocupam, elas têm direito a uma maior parte do fundo partidário. Enquanto as mulheres que estão entrando na política, elas têm uma parcela mínima desses 30%. Então, falta muito. É uma batalha. E nós não podemos seguir sozinhos nessa batalha. Nós temos que conclamar os homens também. O que nós queremos é só a igualdade. Não existe desenvolvimento humano se não houver igualdade de gênero. E essa igualdade é a luta. Essa igualdade é o que vai levar esse país para frente, o desenvolvimento desse país, desenvolvimento humano. O país hoje ocupa, acho que, o 24º no ranking internacional de desenvolvimento humano. E não há desenvolvimento humano se não houver igualdade no país. Você disse que tem 2 filhos. Como conseguiu conciliar a sua vida profissional com a maternidade? Bom, nós trabalhamos muito, né? Temos 3 turnos, manhã, tarde, quando eu chego em casa à noite. Eu tenho 2 filhos que já são maiores.